Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai assistir essa live ao vivo aqui comigo, amém? Hoje nós vamos ler o capítulo 2. Olá, Osélio, seja bem-vindo. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, amém? Vamos orar então para a gente fazer a leitura da palavra e depois algumas reflexões, tá bom? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia na tua presença. Um dia único, um dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque podemos estar desfrutando da tua maravilhosa graça e ter acesso à tua palavra, conhecer através da palavra os teus ensinamentos, as tuas leis, os teus mandamentos. Obrigada, Senhor. Abre o nosso entendimento, a nossa mente e o nosso coração para receber essa palavra. Fale conosco, Senhor. Fale aos nossos corações, que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente vai aprender hoje. Enche esse ambiente, Senhor, com o teu Santo Espírito, que nada venha atrapalhar essa comunhão contigo. Enche a minha vida, que seja o teu Santo Espírito me guiando, me dando sabedoria e discernimento. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Amém, queridos. Vamos então à leitura do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Diz assim a palavra. Deixa eu me ajeitar aqui. Tá tudo certinho. Tem que conferir, gente, porque eu sempre esqueço algo. Assim diz a palavra. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo a forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Assim,
no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também, vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda a alegria e honre sempre os que são com ele. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Que tremendo, né? Esse capítulo 2. Paulo aqui está falando, ele exorta, né, o amor fraternal e a humildade. Paulo dá o exemplo de Cristo na humilhação. Paulo fala dos seus companheiros Timóteo e Epafrodito. É tremendo esse capítulo, muito grandioso. Eu sinto até eu não sei explicar a vocês, é uma coisa tão boa quando eu estou lendo a palavra. A gente vê, né, o quanto a gente reclama por tão pouco. Jesus, ele escolheu abrir mão da sua glória e viver a nossa vida, meus irmãos. Ele sofreu as nossas dores e agora é a nossa vez, né, de escolher viver a sua vida. Viver o Evangelho é renúncia. Viver o Evangelho é entrega, é amor. É olhar para o outro, esvaziar de si mesmo. O que Paulo fala aqui, fala fundo ao nosso coração. Paulo, ele reforça o conceito de comunhão entre os irmãos. Ele utiliza o exemplo de Jesus e utiliza para estimular os filipenses a resplandecer a luz de Cristo. Ele estimula a gente também quando lemos a palavra, né, a resplandecer
a luz de Cristo. Paulo pede que eles sejam unânimes, que tenham um propósito em comum. Embora tenhamos diferenças de opinião, pensamentos, precisamos ceder muitas vezes em alguns pontos para manter a união do conjunto. Isso acontece com a igreja, precisamos abrir mão às vezes, nos esvaziar, literalmente, verdadeiramente, né? Do nosso ego. A gente precisa abrir mão de muita coisa, sermos humildes, pensar mais no irmão do que em nós mesmos. E na nossa própria casa também, com a nossa própria família, viver o nosso ministério, nosso primeiro ministério é o da nossa família. E é na nossa família, dentro da nossa família, que a gente está longe dos holofotes. Então precisamos dar exemplos, precisamos nos revestir de humildade, nos revestir de amor, porque é difícil, irmãos. É difícil a gente abrir mão das nossas opiniões, né? Mas a nossa opinião não deve prevalecer, nós precisamos ser humildes em reconhecer e ouvir a opinião do outro. É isso que Paulo ensina aqui nesse capítulo. Embora tenhamos diferenças, né? Porque pensamos diferentes, agimos diferentes, mas precisamos ceder, precisamos abrir mão de muita coisa. Jesus Cristo sendo Deus, se humilhou. Jesus é Deus. Mesmo assim, ele se tornou homem e se submeteu a participar dos mesmos sofrimentos que todos nós, seres humanos. Grandioso isso, né? Limitações, dores, dificuldades, contas para pagar, pressão, cobranças, humilhações, desprezo. Essas são algumas coisas, né, que a gente passa no nosso dia a dia. Mas o que é isso comparado ao que Jesus, sendo Deus, fez, desceu a esse mundo, como homem, se tornou homem e se submeteu a participar de tudo isso, a participar dos mesmos sofrimentos que nós. E além disso, irmãos, sobre ele pesava a grande responsabilidade de redimir a humanidade. Então ele se fez pecador, ele se fez pecado por nós, enfrentou o Getsêmani e a dor da crucificação. Não existe sofrimento maior do que o de Jesus. Por isso quando a gente começar a achar que a nossa vida está um caos, que os nossos problemas são grandes demais e que a gente não vai conseguir, a gente deve olhar para a cruz, a gente deve olhar para o alto e lembrar do sacrifício de Jesus por mim e por você. Então a gente tem que entender que a gente passa sim por problemas, mas nada se compara ao que Jesus passou por mim e por você. Ele foi crucificado, ele foi humilhado, ele sofreu de dor. Ele ficou 3 dias, 3 dias após a dor do Calvário, Jesus ressuscitou e recebeu um nome que está sobre todo nome. Isso é grandioso demais. Ele morreu por mim, por você, e ressuscitou ao 3º dia. Paulo, ele exorta os filipenses, mais uma vez, a viver em união.
Ele destaca que a salvação é um processo iniciado por Deus. Por isso, eles devem ser pacientes uns com os outros. Ao observar a sua união, os perdidos se sentiram encorajados a estar com eles. Dessa forma, eles resplandeceram como estrelas no universo. É isso exatamente o que acontece. Muitos resolvem entregar as suas vidas a Deus porque veem em nós aquilo que gostariam de ter. A paz que excede todo entendimento, a alegria na alma, mesmo passando por lutas, por privações, por angústias, a gente sabe que tem o Senhor Deus do nosso lado. A gente sabe que quem está no controle dessa situação é Deus, é o nosso Pai. Então a gente descansa, a gente passa pelas lutas, mas a gente descansa no Senhor. A gente não vive ansioso, angustiado. Isso não pertence mais ao cristão, isso não pertence mais ao verdadeiro cristão. A gente não foca nas circunstâncias, a gente foca no alto, no Senhor. É isso que Paulo ensina aqui, é isso que Paulo fala dos filipenses. Ele está feliz com a postura dos filipenses, porque ele observa, né, a união deles. Então a união dos filipenses encoraja outros irmãos a seguirem o Evangelho. Paulo reforça o pedido ao falar sobre a possibilidade real de sua morte. Caso acontecesse, seu trabalho não teria sido em vão, por causa do bom testemunho dos filipenses. Entende a profundidade disso? Ele reforça o pedido ao falar sobre a possibilidade da sua morte. Caso acontecesse, seu trabalho não teria sido em vão, por causa do bom testemunho dos filipenses. Ele estava muito alegre, porque os filipenses eles estavam dando bons testemunhos, né? Fazendo o que Paulo havia ensinado e o que Paulo havia pedido. Então Paulo, ele envia homens de Deus, amigos deles. Paulo destaca a importância de Timóteo para o seu ministério. Ele é um grande exemplo de que não importa, irmãos, o quão jovem, que Timóteo era um jovem, e Paulo destaca aqui que não importa o quão jovem seja um cristão, ele pode dar frutos maravilhosos no reino de Deus. Da mesma forma, Epafrodito era um companheiro de Paulo em suas viagens. Da mesma forma, ele arriscou sua integridade física e também a sua vida para oferecer ajuda a Paulo. O apóstolo reconhece que o Senhor não permitiu que ele morresse para não lhe acrescentar tristeza sobre tristeza. Isso mostra o quanto nosso Deus é bom. Isso nos mostra que Paulo aqui ensina, né, que Timóteo, apesar de ser novo, ser um jovem, Timóteo, ele dava frutos. Então não importa se você é jovem, se você é velho, mais idoso, não importa. O importante é que você dê frutos. Isso é que precisa acontecer com o verdadeiro cristão. Dar frutos. O que é dar frutos, Marta? Dar frutos é você ser revestido do Espírito Santo e ele
te dá mais paciência, discernimento, sabedoria. Você tem autocontrole, você tem domínio próprio, você tem longanimidade, você tem bondade, benignidade. Você olha para o outro com amor, você olha para o outro com compaixão, você se esvazia de você e se enche de Deus. Você não quer mais pensar só no ter, ter, ter. Você quer ser para o outro, você quer mostrar para o outro, você quer testemunhar para o outro o que Deus está fazendo na tua vida. E só através do fruto que você consegue fazer isso. Não adianta você ser um intelectual da palavra, ter um conhecimento intelectual apenas. É muito importante que a gente se revista de conhecimento, porque esse mundo precisa de conhecimento, principalmente conhecimento da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que a gente vai conhecer o caminho que devemos seguir. Não adianta termos só o conhecimento do homem, o conhecimento intelectual. Precisamos nos revestir do conhecimento da palavra de Deus, que é através somente da Bíblia que iremos alcançar. É ler a palavra, é buscar, ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor. E para que fiquemos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, não só da palavra, mas precisamos entender que temos que ter momentos de intimidade com o Senhor. Nós precisamos criar hábito de leitura da palavra, nós precisamos criar um relacionamento com Deus através das nossas orações e através da leitura da palavra. Isso é muito importante, meus irmãos, e quando a gente estuda, lê a palavra, a gente vê o quanto pequeno a gente é, né? E quanto ensinamento a palavra de Deus nos dá e nos anima. Quando eu li agora esse capítulo, quando eu li antes para fazer essa live, falou muito ao meu coração. Reclamamos às vezes de tão pouco, mas a gente precisa lembrar que Jesus veio a esse mundo, ele veio como homem, ele deixou de ser Deus para vir como homem, para viver como nós humanos, para passar por humilhação, para passar por perseguição, para ser humilhado, cuspido, maltratado, perseguido, como acontece com nós. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Gente, não existe incentivo maior, não existe motivação maior do que a gente entender o plano da salvação. A gente sabe que a nossa salvação nos deu a vida eterna, nos garante a vida eterna. E nada se compara a saber que nós um dia vamos ficar livres de todo processo, toda tristeza, toda angústia que a gente passa nesse mundo, porque a gente vai estar no céu, revestido com o corpo glorificado na presença do Pai. É isso que me motiva a caminhar e a continuar. Por pior, irmãos, que seja a minha vida, por pior que seja as minhas tribulações, nada se compara à graça, a maravilhosa graça que Deus derramou na minha vida. Nada se compara à minha vida na eternidade com Deus. Então, aconteça o que acontecer, venha o problema que vier, eu vou passar pelo problema sim, porque na Bíblia, na própria palavra do Senhor, diz: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos tomar posse
dessa palavra e caminhar, porque depois que eu entendi que eu tomei posse da minha identidade em Jesus, em Deus, quando eu reconheci e entendi que eu sou filha de Deus, o problema não é só meu agora, o problema é do meu pai também. Então, quando eu estou passando por alguma luta, porque geralmente a gente passa, é impossível nesse mundo não passarmos por alguma luta, eu coloco nas mãos de Deus também. Eu digo a Ele, Senhor, Pai, o problema não pode persistir, continuar, eu coloco em Tuas mãos. Me ajude a resolver. Então, quando eu faço isso, eu estou deixando que o Senhor tome a frente da minha vida. Eu estou deixando que o Senhor tenha o controle da minha vida. Eu sou totalmente dependente de Deus. Nada na minha vida eu faço sem que o Senhor tome conhecimento. Nada na minha vida hoje eu não sou tão impulsiva quanto eu era. Claro, a gente é pecador, a gente está nesse mundo cheio de imperfeição, né? Nós somos seres que temos a natureza pecaminosa. Nós só vamos perder essa natureza na glória, quando nós estivermos na glória com o Pai. E aí isso sim vai acabar, mas a gente já pode viver um pouco, né, dessa vida eterna aqui. Como? Procurando obedecer as coisas que estão na palavra, procurando andar em santidade. Ninguém aqui é santo. Todos nós erramos e pecamos, mas a gente tem conhecimento da palavra e a gente, quando vive a santidade, a gente tem conhecimento do que é certo e do que é errado. Então, irmãos, a gente precisa buscar andar no que é certo. Se a gente escorrega, a gente precisa se voltar a Deus em espírito, em verdade, se humilhar perante Ele e falar para Ele, entende? Nós não estamos falhos de errar, nós somos pecadores, mas o Senhor é um Pai tão maravilhoso que Ele está sempre pronto a nos perdoar. Isso não pode ser uma coisa recorrente, mas a gente não é perfeito, né, irmãos? A gente tem muitos defeitos, nós temos muitos defeitos. Então é isso que a gente aprende nesse segundo capítulo, gente. É maravilhoso ter esse conhecimento, né, da palavra. Amém, irmãos? Então vamos orar agradecendo a leitura e a reflexão que foi feita hoje sobre esse capítulo. Amém? Vamos orar. Pai, gratidão, Senhor, gratidão por esse estudo, gratidão pela leitura da Tua palavra, gratidão por eu poder me alimentar o meu espírito todos os dias, através dessa leitura, através da meditação. Obrigada por falar tanto com a gente, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos mostra que homens de Deus, pessoas de Deus, pessoas cheias do Espírito, pessoas que dão frutos, não necessariamente precisam ser pessoas antigas na fé. Aquele jovem que se converteu há tão pouco tempo, o Senhor o capacita para que ele dê frutos. Obrigada, Senhor, para nos mostrar que aquele cristão que busca verdadeiramente andar em Tuas palavras, obedecer os Teus mandamentos, as Tuas leis, clamar pelo Espírito Santo, fruto do Espírito. Ah, Senhor,
O Senhor é infinitamente bom para nos conceder esse fruto que nos alimenta, que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento em viver nesse mundo. Obrigada, Senhor. Obrigada porque suas misericórdias se renovam a cada manhã e duram para sempre. Obrigada porque o Senhor é bom em todo tempo. E a gente sabe, Pai, que nós vamos ter e sempre teremos aflições nesse mundo. Mas a gente tem o Senhor como exemplo. A gente pode se apegar na tua palavra, se apegar no seu cuidado e no seu amor, porque o seu amor é maravilhoso. Obrigada por ser tão compassivo, tão benigno, tão maravilhoso. Pai, eu contemplo a tua criação, eu contemplo todos os dias a tua face. Obrigada por me ouvir, obrigada por estar comigo em todo o tempo. Continua, Pai, falando ao meu coração. Continua nos dando discernimento, sabedoria, para lidar com esse mundo, para lidar com as tempestades que virão, para lidar com as investidas do inimigo, para que a gente esteja sempre revestido do teu poder para lançar fora toda ação do maligno em nossas vidas. É o que eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Evandro, seja bem-vindo. Valdo, seja bem-vindo. E é isso, irmãos. Não deixem de chegar lá de dar um pulinho lá no canal do YouTube, curtir, compartilhar, se inscrever. Irmãos, se inscrevam no meu canal, por favor, para que esse conteúdo seja distribuído para outras pessoas. Da mesma forma que a gente ama ler a palavra, ouvir a palavra, muitos também querem fazer isso. E às vezes não tem nem acesso, né, à palavra em papel. Então, por isso que eu digo, gente, glória a Deus pela internet. Porque quando a gente tem esse canal tão maravilhoso, onde a gente sabe usar com sabedoria e inteligência, com cuidado, a gente vai longe. É isso que a gente precisa fazer. Usar a internet para multiplicar, para levar a palavra do Senhor. Amém? Então é isso. Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos e fiquem com Deus. Deus abençoe.